Acho que o maior questionamento que podemos ter nessa pandemia é sobre as relações humanas. E quando eu soube que Jeff Lemire fez uma história sobre pandemia, sabia que a interação entre os personagens seria o foco do tema da narrativa. Dito e feito. Claro que a série não é igual a HQ, vendo imagens do Google muito nem se pode reconhecer, mas depois de ter lido a única HQ do Jeff Lemire que eu tenho, sendo ela Black Hammer, dá pra ver o maneirismos do autor e suas maiores qualidades, a de usar personagens conceitos. Principalmente trabalhar a figura da família tradicional, que nas histórias do Jeff Lemire nunca são tradicionais de verdade. Mas a série tem identidade suficiente para eu dizer que muito dela vem do seu diretor. Isso sendo ótimo, já que adaptações de quadrinhos ou são a imagem escancarada do diretor e seus maneirismos, ou são plásticas, parecendo que todas foram feitas por um computador. Então agora eu vou dar um veredito sobre Sweet Tooth, a mais nova série original da Netflix. Começando basicamente com Era Uma Vez, todo episódio terminando como se o livro tivesse sido fechado, Sweet Tooth é a mais vívida memória que eu tenho de contos de fadas moderno. Aqueles que sempre estão fazendo a história correr de forma simples e linear, focando em te passar algum ensinamento enquanto usa ideias criativas para te encantar. Usando de personagens conceitos, que basicamente mais servem para representar uma ideia do que ter uma personalidade, como a Chapeuzinho Vermelha, que pode significar muitas coisas, mas que não importa muito quem ela é. E como eu disse antes, Jeff Lemire é um mestre em brincar com conceitos pré-estabelecidos dos gêneros que explora, meio que como uma metalinguagem que deixa tudo mais real, tipo ele explorando os super-heróis em Black Hammer. Nessa série, no caso, faz o que todo bom conto de fadas moderno faz, como Over the Garden Wall e Over the Garden Wall, e sinceramente não sei outra obra que serviria de exemplo. Enfim, o que Sweet Tooth faz é passar mensagens através de personagens e suas intimidades, já que não somos mais impressionáveis o bastante para refletirmos com o básico da construção de personagem. Não tem como levar a sério a personagem da Chapeuzinho Vermelha e sua unidimensionalidade. Hoje em dia é pedante, quer dizer, eu ainda gosto disso e sei que isso é por causa da época, mas vendo como um senso crítico é o que é. Então, Sweet Tooth foca inteiramente na caracterização de personagens, que são cheios de personalidade e saltam a tela de tão destacados que são. Os atores são fantásticos, a maquiagem do Gus é real, 100% confirmado, não é maquiagem não, blá blá blá. É uma série bem simpática, e esses personagens super conectáveis representam conceitos muito fortes em seu contexto. Afinal de contas, como eu disse antes, um conto de fada precisa de ideias para nos encantar. E Sweet Tooth pode ser várias coisas, mas principalmente é encantador graças a seu universo. Não sendo o foco explicar, pois na minha visão tudo é feito de forma muito mais alegórica do que palpável. A direção parece focar muito mais na performance dos atores e na criação de imagens fodas, coisas que eu adoro, composição de cenas memoráveis e panoramas, essas que dão o clima perfeito para a série. E faz tempo que não assisti uma série tão atmosférica, mas quando falamos da direção e detalhes mínimos que compõem e sustentam o pensamento de que esse mundo existe, esse fator está longe de ser o maior foco de Sweet Tooth, pelo menos da série e da visão do diretor. Mas sinceramente isso nunca foi algo que me incomodou muito, nunca fui de prestar atenção em explicações de mundo, world building e tudo mais. Tá, mas vamos enfatizar que claro que a série não é perfeita. Sinceramente, foi difícil assistir vários episódios um atrás do outro, já que os cliffhangers não empolgam. Os episódios são muito fechados em contar um pequeno conto numa trama maior, sempre explorando os pequenos gestos e personalidades num contexto fodido. É como se todo episódio terminasse com sua lição de moral. É tipo, o episódio inteiro é uma lição. Só que assim, os episódios são tão fechados que eu não vi a necessidade de continuar assistindo. E isso pode ser um problema, sinceramente. A única motivação de assistir um próximo episódio de Sweet Tooth é de voltar a esse universo, para ver mais desses personagens e sentir o calor de suas aventuras. Os mistérios também não são grande coisa, então sempre que prometiam uma resposta em episódios futuros, eu sabia que não seria grande coisa, pois como eu disse, a série nunca foi brilhante em suas explicações didáticas, mas eu não posso dizer que a jornada de assistir Sweet Tooth não foi satisfatória. É um clima de aventura que eu adoro, e o fato de cada episódio discutir um aspecto filosófico desse universo, sempre discutindo os pequenos gestos que Jeff Lemire adora tanto, faz com que cada episódio valha a pena, pelo menos pra mim, né? Então sempre que eu assistia um episódio eu fazia outra coisa e depois voltava. Sweet Tooth é meio que um porto seguro de entretenimento que nunca vai incomodar, mas que não te chama para o próximo episódio.
Então eu nunca me importei em assistir para ver o que iria acontecer, e sim no que vamos encontrar no meio dessa aventura, que aquece os corações de qualquer um. Essa é uma boa definição. Aquecer o coração é o que mais acontece em Sweet Tooth, e sinceramente não sei se eu sou a melhor pessoa para falar da atuação de todo o elenco, já que toda hora eu desviava os olhos porque a cena era bonita demais e esse é meu mecanismo de defesa contra os sentimentos que homens não podem ter. Onde eu tava mesmo? Tá. Uma coisa que eu gostei, mas me deu uma estranheza na série, é o quão atrapalhada ela é em sua concepção. Tipo, as coreografias são esquisitas, certas cenas só não fazem sentido retirando ela de sua ideia e só vendo o que é no externo. Mas isso de certa forma eu relevo, pois esse jeito desgonçado da série traz um certo realismo. Tipo as lutas do Batman do Nolan. Falando nesse realismo, que eu tô falando pelo jeito desengonçado, vem principalmente nas cenas de ação. E isso é bom, pois Sweet Tooth faz esse contraste entre o fantástico fabuloso e a terrível real dos fatos. E esse contraste faz a série ser perfeita para todas as idades. Eu, quando criança, adoraria ter assistido Sweet Tooth. Eu, como adolescente, adoro Sweet Tooth. Como adulto, bom, eu não sei porque eu ainda não sou. Mas a série tá fazendo um certo sucesso, então eu suponho que tenham muitos adultos que gostaram. De repente é só adolescente e criança que viu, não sei. Mas sei pelo meu pai e esses caras do Pipoque Nanquim que tem certas coisas que são difíceis de levar a sério. Essas coisas sendo as infinitas coincidências e as cenas desengonçadas que menos parecem ter um propósito estético e mais parecem limitação, ou a vontade de fazer alguma criança ficar emocionada. Grande exemplo é essa cena do Chopper. No final, o saldo é mais positivo, e a série que tem tramas paralelas acaba colocando todas as peças no lugar, acabando no meio do clímax. Ia começar a ficar foda, só que acaba, mas depois de ver todos os elementos criados para uma putaria louca que vai acontecer, mesmo querendo ver isso mais do que tudo, dá pra perceber que a série está bem limitada nos efeitos especiais, e até na maquiagem, e todo o resto que precisa para suprir nossa necessidade de ação que terá nos próximos episódios da próxima temporada. Se Deus quiser vai ter. E se a série fazer sucesso, vai fazer muito bem. Que nem Stranger Things, que era super limitado na primeira temporada, mas depois virou uma loucura de efeitos especiais graças a todo o dinheiro investido nas próximas temporadas. Torço que a série em diante se fortaleça no seu melhor, que são as cenas fofinhas sobre relações humanas, explorando todo o aspecto social do dia a dia e esses deuses do senso comum e comunidade, explorando tudo isso da forma mais irônica possível, como toda a comunidade do backstory do doutor, que mesmo não fazendo sentido logicamente de como tudo aquilo funciona e como tudo acabou daquele jeito, não explica direito, tipo, como tudo isso funciona nesse universo que parece tão fodido, são muitos furos de lógica, mas eu acho simplesmente brilhante toda essa trama, já que eu sempre fui muito fascinado nos funcionamentos dessas pequenas regras sociais que, por algum motivo, estão muito enraizados no nosso meio, mas não sabemos exatamente como começou ou como escalou tanto para não questionarmos. Não sabemos porque damos o valor a isso, só aceitamos. A mulher do doutor... eu sou ruim com nomes, eu não lembro o nome dela. Desculpa aí. Então, ela é de longe uma das personagens que eu mais gostei. É fascinante o quão falha é a personagem, que está à beira da morte e ao invés de perceber o que realmente importa na vida, estando tão perto da morte, né? Ela se afunda ainda mais na mitologia de comportamento americano. Vira uma super egoísta que não se conecta emocionalmente com mais nada, muitas vezes demonstrando se importar mais com a própria vida do que com a de seu marido, que está numa situação tão apertada quanto, mas batalha por seus ideais, e sua esposa está sacrificando a sanidade de seu marido, que parece ser um dos únicos conscientes, só para se manter viva, completamente desesperada para sobreviver. Não que seja algo totalmente condenável, e o contraste disso com o Gus, aquele que está aprendendo o melhor da vida e das pessoas, é incrível. De novo, não é algo que faz total sentido, mas são uma troca de ideias através de perspectivas que eu simplesmente adoro e brilha ao meu olhar.
Mesmo assim, na hora do vamos ver, eu gostaria de menos coincidências pra ajudar nossos personagens, e a série mostra que não é como se a série não mostrasse que tem consequências, mas essas consequências são só jogadas, pois o resto meio que continua sendo um passeio no parque, que por algum motivo tudo dá sempre certo demais. Eu meio que entendo essa alegoria, essas coincidências criam cenas realmente marcantes, mas é uma muleta narrativa muito cansativa, e eu espero melhor, pois eu quero muito chamar essa série de perfeita.